A nossa entrevista de hoje é com o cardiologista Rômulo Rocha. Ele nos recebeu em seu consultório em Mortugaba para um bate-papo sobre as principais dúvidas a respeito dessa máquina tão importante para o funcionamento do nosso corpo, que é o coração. Muitos dos questionamentos foram enviados por vocês através da internet e ele responde a todos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Max Dayan, sou jornalista e hoje a gente continua a nossa série de entrevistas sobre saúde. No nosso foco de hoje, problemas ligados ao coração. O nosso entrevistado, o cardiologista Dr. Rômulo Rocha. E entre as perguntas enviadas por vocês, assuntos, por exemplo, sobre alimentação. Gordura de porco, faz bem ou faz mal? Óleo de coco, faz bem à saúde? E mais, cansaço nas pernas, dores no peito. É problema no coração realmente? Já preciso correr para procurar um médico? Essas são só uma das questões respondidas aí pelo nosso entrevistado de hoje, o Dr. Rômulo Rocha. E a primeira pergunta que nós fizemos ao Dr. Rômulo foi a seguinte: doutor, antigamente a gente ouvia falar muito em problemas no coração, principalmente com idosos, pessoas mais velhas. Mas por que hoje tantos jovens são acometidos, por exemplo, com pressão alta ou outros problemas relacionados ao coração? Responde aí, doutor. Infelizmente, mesmo que a tecnologia, a medicina está avançando, cada vez a doença está acontecendo de forma mais precoce, ou seja, pegando a população mais jovem. Antigamente a gente sabe que a pressão alta era a doença de pessoas mais idosas, acima da quinta década de vida, acima dos 50 anos que a pressão começava a subir. Hoje a gente está vendo no consultório de cardiologia, no consultório geral, pessoas com 20 anos, 30 anos, já se tornando hipertensas. Tem alguns fatores que a gente fala. Primeiro, são fatores que não tem como modificar, são fatores imutáveis, que é o fator genético, hereditário. Pessoas que já nascem numa família predisposta, os avós são hipertensos, os pais são hipertensos, ele já nasce com uma tendência muito alta, com o decorrer da vida dele, a pressão dele também subir. Outro fator também que acontece é a idade, que era o de antigamente. Quanto mais a gente vai vivendo, as nossas artérias vão envelhecendo, o nosso organismo vai perdendo a capacidade de controlar a pressão e a tendência é a pressão subir. Esses dois fatores não tem muito o que fazer. É mais cuidado. Agora, os grandes problemas hoje, na realidade, não são esses. É o quê? São os hábitos de vida. Então, esse aqui está sendo o fiel da balança que está cada vez acometendo mais pessoas e cada vez de maneira mais precoce. E quais são esses fatores que a gente fala modificáveis que fazem a pressão subir? Então, o primeiro é o quê? É a alimentação. Hoje, com esse tempo, com essa modernidade, o capitalismo, hoje é muito mais fácil, muito mais barato essas comidas industrializadas e semi-prontas. E na medicina a gente sabe que duas coisas que são inimigas da pressão, que é comidas que tem muito sódio, a gente fala do sal, mas o problema é o sódio. E comidas que tem muito açúcares, que também aumenta muita pressão. E hoje os alimentos que é industrializados, você vai no mercado, todo mundo, desde criança, as crianças bebem refrigerante, só comem essas coisas enlatadas, coisas do semi-pronto, tem um alto teor de sódio e alto teor de açúcar. Então o organismo, desde novo, está tendo uma sobrecarga muito grande dos maiores coisas que vão fazer a pressão subir. Ainda começa a piorar tudo, injeção de bebida alcoólica. Hoje, infelizmente, a adolescência está cada vez mais precoce também, começa a ingerir bebida alcoólica e essas bebidas com alto teor alcoólico. Você vê crianças de 14, 15 anos de idade bebendo vodka, bebendo uísque. Isso são coisas que o organismo ainda não está preparado para se adaptar a isso. Outro grande fator também da pressão das pessoas jovens que estão ficando hipertensas é o consumo de cigarro muito precoce. Apesar do cigarro, uma faixa etária está diminuindo, mas na faixa mais jovem, o consumo ainda é muito alto de cigarro, faz a pressão subir. E o terceiro fator, outro fator também importantíssimo, é o sedentarismo. Hoje em dia, com a tecnologia que tem, as crianças deixaram de brincar, né? Desde novo, você vê crianças de 6, 8 anos de idade, não brinca mais de bola, não brinca mais aquelas brincadeiras de antigamente, que a criança brincava, cansava, que ela se agitava. Hoje a criança fica só no computador. É joguinho de videogame, é joguinho de internet, aquelas coisas todas, mas fica aquela criança sedentária. Então ela come errado, não pratica nenhuma atividade física, ou muito pouco. Quando chega na adolescência, começa a ingerir bebida alcoólica, isso para o organismo é como se fosse uma bomba, né? Você só vai concentrando, colocando fogo na panela de pressão. E além disso tudo, o que está tendo hoje nesse mundo mais moderno? É o tal do estresse, do negócio da ansiedade. Hoje é outro problema que a medicina está sabendo lidar, que é o problema desses quadros emocionais em crianças. Hoje está tendo muitas crianças de 9, 10 anos, 12 anos com quadro de depressão,
quadro de ansiedade generalizada, que é o que a gente está vendo, o número de suicídio aumentando, crianças procurando muito cardiologista com queixas de dor no peito, de falta de ar, e tudo em decorrência ao quê? Ansiedade. Bem, doutor, já que nós falamos aqui sobre questões ligadas à alimentação, uma das perguntas que nós recebemos aqui foi a seguinte: gordura de porco faz bem ou faz mal? E esses outros óleos que a gente costuma consumir aí? Responde pra gente aí, doutor. A medicina tem uma grande dúvida e realmente, igual no ano passado mesmo, eu tive no Congresso Brasileiro de Cardiologia e teve algumas palestras lá que foi dos maiores autoridades mundiais em controle de alimentação, foi um nutricionista até americano, teve um brasileiro também que é muito famoso, que é um endocrinologista, muito famoso, que faz esse controle. Na realidade, até hoje não se sabe qual a melhor gordura para o ser humano, se é a de porco ou é a vegetal. Por quê? Primeiro, a gordura de porco, antigamente aquele porco natural da casa, que você criava ali só para alimentação ração, foi esse que eu vi lá na palestra, era uma coisa mais natural. O que não pode é comer o torresmo, você fritar aquela gordura é uma coisa, o torresmo é outra. A pele do porco ela não pode, aquela gordura limpa, ela é saudável, deixa de comida em pequenas quantidades. E quanto ao óleo, o óleo também, o óleo não tem colesterol, realmente, o óleo de soja não tem colesterol, o óleo de girassol não tem colesterol. O grande problema desses óleos industrializados é que de uns 20 anos para trás, de 20 anos para cá, a indústria, para aumentar a produção, para diminuir o valor, o que fizeram? Eles fizeram a tal das plantas transgênicas. Não se sabe se, igual alguns países do primeiro mundo, não aceitam o óleo brasileiro transgênico, porque não se sabe se o consumo prolongado do óleo de soja nosso, que é tal da planta soja transgênica, se é isso que está aumentando a quantidade de câncer, principalmente de intestino, que está aumentando muito no Brasil. Então, às vezes, você começa a ganhar uma coisa do colesterol e também não se sabe se esse óleo é bom, porque não é da planta que foi estudada há 30 anos atrás. É uma planta transgênica, é uma nova planta, é um novo produto e é um produto transgênico que o nosso organismo não é capaz de absorver. Então, o que se faz hoje? A melhor gordura que existe é o azeite. Qual é que eu quero? O melhor azeite. Ai, hein? O nosso torresmo, o nosso toucinho de cada dia, como a gente costuma dizer, parece que a gente vai ter que dar uma diminuída aí, hein? Mas falando na questão da alimentação ainda, doutor, algum tempo atrás a gente ouvia falar muito sobre óleo de coco como um benefício à nossa saúde, era um xodó das pessoas aí. Mas óleo de coco pode ser tóxico e pode fazer mal à saúde, inclusive, e serve para massagear cabelo. Conta essa história pra gente aí, doutor. Óleo de coco, tem uns 10 anos que falaram, óleo de coco era bom para tudo, do cabelo a tudo, hoje em dia isso caiu. O óleo de coco hoje na medicina é um produto tóxico, só deve ser usado para amaciar cabelo, não deve ser consumido. Apesar de ver alguns negócios no Google, alguma coisa, óleo de coco, hoje do ponto de vista científico, é uma substância tóxica ao organismo. É a pior gordura que tem o óleo de coco, porque ele tem alguma substância dentro que o nosso organismo não consegue absorver e vai acumulando e vai intoxicando ao longo do tempo. Vamos falar um pouquinho agora sobre dores. Doutor, às vezes eu sinto uma dorzinha aqui no peito, um cansaço nas pernas. O que pode ser isso? Eu preciso correr rapidamente para o médico, porque pode ser um problema no coração? Às vezes a dor no peito pode ser simplesmente um excesso de tensão, o coração começa a bombear o sangue mais forte, ele é um músculo especial que bombeia em torno de 100 a 120 mil batidas por dia. Então, às vezes, no momento ali você está passando muita tensão, muita preocupação, o coração começa a bombear o sangue com uma certa força a mais e começa a ser dolorido. Pode ser a dor no peito, pode ser uma coisa simplesmente relacionada ao estresse, ou pode ser um problema maior. Porque ele fala, se tem uma coisa persistente, todo dia você está sentindo, a dor está aumentando, está te atrapalhando, às vezes é bom procurar um médico, fazer um exame, fazer um eletrocardiograma, às vezes fazer uma avaliação médica, que pode ser o princípio de um problema cardíaco mesmo. Infelizmente, antigamente a gente poderia ter uma segurança quando via um adolescente de 18 anos falar que está com dor no peito e achar que é ansiedade. Por isso tudo que eu falei antes, desde novo o adolescente está comendo errado e tudo mais, ele pode eu trabalho em UTI, a gente cansa de ver, às vezes, paciente de 20 anos que tem candidato infartado. Principalmente se uma pessoa obesa e tudo. Então, a dor torácica hoje, a dor no peito, a gente fala dor torácica, sempre é bom investigar. Se ela está sendo contínua e está te atrapalhando, é bom ir no médico, pode ser que seja só ansiedade mesmo, mas é bom sempre investigar.
Uma outra pergunta enviada também por vocês, né, para ser respondida aí pelo Dr. Rômulo, foi a seguinte: doutor, se já possuo um problema sério no coração, posso fazer um outro tipo de cirurgia? Olha, isso aí é um grande problema. Primeiro tem que ver cada problema e estágio que ele está. Para isso, quando um paciente é cardíaco, que não é, vem no cardiologista fazer o que a gente chama de risco cirúrgico. Para a gente avaliar se ele pode ou não pode, tem uma série de exames que a gente pede para realmente avaliar qual a capacidade do coração dele de suportar algum estresse. O estresse não é aquele estresse físico, o estresse orgânico que a gente fala. Então, poder pode. Agora, vai depender qual o problema e estágio que está. Às vezes, uma cirurgia que precisa, o paciente já fartou, já fez uma cirurgia cardíaca, mas ele está com câncer no intestino. Olha, ele tem que dar um jeito de fazer. Aí faz umas avaliações, tem que fazer, às vezes, uma cirurgia no hospital de maior recurso, onde tem unidade de UTI, o paciente sai da box cirúrgica e vai direto para a UTI. Então, assim, o ideal é não fazer. Agora, falar assim, não pode, é cada caso individualizado. Então, às vezes, mesmo com problema grave, dá para fazer a cirurgia, dependendo do tipo de anestesia que vai usar, mas não dá para generalizar, tem que individualizar. Pessoal, é isso, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem sempre atentos, sempre um assunto interessante, um tema importante para a gente tirar dúvidas e aprender um pouco mais. É isso, forte abraço e até mais.